capítulo 3, Política Soviética de 1929 a 1939. 6. Stalin colocou-se em oposição a Trotsky, pelo fato deste pregar a Revolução Internacional sem pausa. E, entretanto, foi o mesmo Stalin que organizou o Comintern para o fim exclusivo de promover a conquista das nações. A diferença entre Trotsky e Stalin está nos métodos. Aquele pretendia o ataque aberto, frontal, a luta aberta, a luta imediata, a sublevação em todos os países. Este preferiu sempre a linha sinuosa, a linha célebre, abre aspas, linha justa, fecha aspas, que consiste em variar de atitude conforme as circunstâncias e principalmente em mentir, ocultando os fins verdadeiros das posições políticas adotadas. Política de habilidade, de cambalachos, de despistamentos, eis a política stalinista. Política descoberta de golpes diretos, eis a política de Trotsky. A principiar pela maneira como Stalin se apoderou do comando supremo da União Soviética, tudo evidencia nele a raposa astuta, a hiena que espera as caladas da noite para devorar os cadáveres já entrados em decomposição. 7. Trotsky foi cruel. Demonstrou essa crueldade muitas vezes, principalmente no bombardeio de Kronstadt, mas nunca poderemos chamá-lo de covarde. Ao contrário, Stalin jamais assume a responsabilidade dos seus atos. Manda matar e pune depois o executor dos assassínios, como fez com Yagoda e posteriormente com Yusef. Extermina milhares de oficiais do exército polonês na floresta de Katyn e acusa os alemães desse crime. Reparte a Polônia com Hitler e o seu representante senta-se como juiz em Nuremberg para julgar os chefes hitleristas. Proclama a liberdade religiosa e promove a campanha ateísta e a perseguição dos padres. Premedita, resolve e executa o envenenamento de Máximo Gorki e faz punir o médico que aplicou a injeção fatal. Une-se a Hitler para animar os nazistas a se empenharem numa guerra. Manda Torres pregar a sabotagem e o derrotismo no exército francês. E quando a sorte das armas pende a favor dos aliados, negocia secretamente com Churchill a sua mudança de campo, o que ficou provado num discurso do premier britânico muito antes da invasão nazista na Rússia. E, para preparar todos esses acontecimentos, favorece a subida de Hitler ao poder. Nunca o mundo produziu um político mais falso, mais mentiroso, mais cínico do que Stalin. Mas não se pode negar que ele joga com dados psicológicos positivos e que a sua ação é ditada pelas circunstâncias históricas. 8. Submeter-se às circunstâncias históricas não significa ser fatalista, pois Stalin apenas não age contra as circunstâncias, mas sabe aproveitar-se delas, revertendo-as em seu favor. Ainda que seja preciso praticar atos e pronunciar palavras contrárias a tudo quanto tenha anteriormente feito ou dito. Consiste nisso toda a técnica política do Comintern. Técnica rigorosamente leninista, pois não há quem, mesmo mediocremente informado sobre a história da Rússia de 1905 a 1923, ignore os métodos oportunistas de Lenin. O bolchevismo, forma leninista do comunismo, como o comunismo é a forma marxista do socialismo utópico dos franceses, sempre foi a teoria e a prática do aproveitamento dos, abre aspas, inocentes úteis, fecha aspas, isto é, dos reformistas, dos nihilistas, dos anarquistas,
dos esquerdistas em geral e das massas ignaras. Em resumo, para os fins da conquista do Estado por uma minoria ativa e politizada. 9. Realizado o plano quinquenal, destruídos os kulaks, fortalecido o Estado pela polícia política, GPU, depois NKVD, depois MVD, e consolidado o domínio de Stalin pelo expurgo dos trotskistas e dos suspeitos em 1936, era chegado o momento de pôr em prática nem mais nem menos do que a própria doutrina de Trotsky, ferozmente combatida pelo intrigante e tenebroso georgiano. É que ele idealizara a Rússia como a base concreta da Revolução Mundial. E para isso, precisava, antes de tudo, construir a base econômica e militar do regime vermelho. Idealizara e realizara. Era chegado, portanto, o momento de provocar aquilo que Lenin julgava indispensável à eclosão revolucionária dos povos, a guerra. A hiena precisava de cadáveres, mas a hiena espera o leão ou o tigre se arrisquem no combate e deixem a carniça à disposição na noite trágica. A hiena, neste caso, precisava de um leão que promovesse a guerra e criasse as circunstâncias propícias à revolução internacional que o tolo de Trotsky pretendia deflagrar sem condições históricas favoráveis. Foi nesse momento que Stalin resolveu fazer o partido nazista na Alemanha subir ao poder. Era o nazismo um partido militarista, cuja mística era feita de ódio, o ódio dos vencidos de 1918, cuja ideologia estava fortemente impregnada pelas influências de Nietzsche, o forjador do super-homem, e de Chamberlain e Gobineau, os forjadores da super-raça. O nazismo era a ressurreição de Bismarck e de Frederico II. Era a doutrina da violência. A sua ascensão ao poder significaria, certamente, a aproximação da guerra. E a guerra era imprescindível para criar no mundo uma situação de fome, de miséria, de desespero, de confusão, dentro da qual o bolchevismo poderia atuar estimulando a revolução dos povos. O nazismo obtivera 23 milhões de votos, mas perdera a eleição. E Stalin aguardou o primeiro pleito eleitoral na Alemanha. Com os votos dos comunistas, Hitler certamente subiria ao poder. E as eleições vieram. E de Moscou chegaram ordens secretas para que o Partido Comunista Alemão retirasse para a Dinamarca todos os seus arquivos, esforçando-se em seguida pela vitória de Hitler. Muitos comunistas alemães não concordavam com essa ordem de Moscou, pois sabiam que, vencendo o nazismo, eles, comunistas, seriam esfacelados. Fizeram essa ponderação, mas Stalin respondeu-lhes que era preferível sacrificar o Partido Comunista Alemão e com isso conquistar o mundo. Nas eleições imediatas, Hitler foi vitorioso. A guerra agora era inevitável. De 1933 a 1939, o nazismo preparou a Alemanha para a guerra. Preparou economicamente, industrialmente, militarmente. Alargou os domínios do Reich com a conquista da Áustria e de parte da Tchecoslováquia. No meados de 1938, já a Alemanha estava em condições de atirar-se a uma aventura, mas as outras nações não estavam ainda preparadas. Por isso, vinham cedendo quase
tudo às exigências de Hitler. 10. Litvinov é incumbido de preparar o espírito de animosidade das nações democráticas contra o nazismo. O Comintern acabava de ser estruturado por Dimitrov. A doutrina comunista tinha feito progresso em todos os países ocidentais, mas os partidos comunistas eram ainda minoria na França, na Espanha, nos outros países. Era preciso coordenar os, abre aspas, inocentes úteis, fecha aspas, para uma campanha que não parecesse comunista, mas que, na realidade, fosse comandada pelos comunistas. Organizaram-se as chamadas, abre aspas, frentes populares, fecha aspas. Capítulo 4. Política soviética de 1939 a 1956. 1. Antes de entrarmos na apreciação das consequências das atividades de Litvinov junto às democracias do Ocidente, examinemos alguns aspectos do desenvolvimento dialético da Revolução Comunista. Quando surgiu o bolchevismo na Rússia, ele se apresentava como a antítese do sistema liberal capitalista. A antítese fundiu-se com a tese, produzindo a síntese, que se intitulou Ditadura do Proletariado. Realmente, fora consentida naqueles primeiros tempos a propriedade privada e o comércio nas mãos de particulares. Instaurava-se na Rússia a nova economia política, ou NEP. Assim era necessário, para que o Estado socialista pudesse empreender a construção econômica do país, marchando, pouco a pouco, para uma socialização mais ampla, que terminaria com a usurpação das terras doadas aos camponeses para a constituição dos kolkhozes ou fazendas coletivas. O capitalismo da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos não duvidou em abrir crédito ao governo vermelho, que se apresentava assim tão moderado e com a tendência para um regresso no domínio das concepções econômicas. E, assim, após a morte de Lenin, pôde Stalin continuar a obra de fortalecimento econômico da Rússia e a sua crescente industrialização, uma vez que não lhe faltavam as maquinarias e os técnicos do Ocidente. O capitalismo nada mais vê, além dos seus interesses imediatos, e coisa alguma percebe, fora da sua concepção balconista da vida. Mas a síntese leninista-stalinista, por sua vez, se transforma em tese e encontra sua antítese em Trotsky. O trotskismo representa a livre linha pura do bolchevismo, isto é, da revolução permanente de amplitude universal. Não se conforma com o tipo de Estado nacional socialista predominante na Rússia soviética. Esse Estado nacional socialista tem um largo plano a executar. Primeiro, a construção econômica da Rússia, a sua industrialização como base indispensável ao poderio militar. Segundo, a preparação militar para as guerras de conquista. Terceiro, uma política externa, objetivando a eclosão de uma guerra, da qual a Rússia deveria tirar os proveitos políticos, alargando a sua área de influência e domínio. Quarto, a perturbação da economia das nações liberais burguesas, diretamente através dos dopings
desequilibradores do mercado em relação a certos produtos como o trigo e o petróleo, e indiretamente pelo acirramento da luta de classes mantida pelo órgão internacional da propaganda, o Comintern. 2. Como a antítese trotskista era um elemento perturbador da ordem interna, Stalin tratou de eliminá-la, sob o pretexto de punir o assassinato de Rykov, praticado pela própria polícia soviética, o GPU. Abre-se um vasto inquérito em que são envolvidos os amigos de Trotsky, Kamenev, Ryazanov, Bukharin e outros, os quais, sobre os tremendos libelos de Vyshinsky, são condenados e fuzilados. Com uma mortandade superior a 1 milhão de pessoas, consolida-se a tese nacional socialista, representada por Stalin. Segue-se o novo plano quinquenal, agora denominado stakhanovista, baseado no trabalho escravo, e a Rússia fortalece-se, preparando-se para a guerra. É a fase stalinesca do processo dialético da Revolução Internacional. 3. Preparado o espírito das nações demoliberais para a guerra, o que foi obra de Litvinov, criadas as frentes populares antifascistas, restava promover o conflito. Ora, ali estava a Alemanha, com um partido no poder, cujas ideias se baseavam na teoria do espaço vital, no racismo, na aspiração de hegemonia germânica na Europa. Tudo indicava a guerra desde os primeiros tempos do nazismo no governo, mas Hitler certamente temia atacar o Ocidente, tendo a retaguarda a Rússia soviética. É então que Litvinov deixa a pasta do exterior, assumindo a Molotov, amigo íntimo de Ribbentrop, o ministro dos estrangeiros da Alemanha. Algum tempo depois, era assinado o Pacto Germano-Soviético, em cujas cláusulas secretas estava a partilha da Polônia e o assentimento alemão para que a Rússia pudesse alargar seu litoral no Báltico, sacrificando a Lituânia, a Estônia e a Letônia. A guerra explodiu a 4 de setembro de 1939. A Rússia limitou-se a ocupar a metade oriental da Polônia com o Exército Vermelho, anexando definitivamente aquele território ao seu império, e aguardou os acontecimentos. Lembro-me do discurso que Stalin pronunciou nessa ocasião e que foi traduzido pelo rádio em diversas línguas. Dizia ele, abre aspas, esta guerra não passa de uma etapa do desenvolvimento dialético da Revolução Internacional. Fecha aspas. 4. Se a Alemanha fosse vencedora, a partilha da Europa já estava assentada entre Stalin e Hitler. Mas a guerra moderna é, sobretudo, de materiais estratégicos, e cumpria a Stalin verificar se Hitler poderia vencer antes que se esgotassem suas reservas de minerais e de combustíveis. Ao cabo dos 2 primeiros anos da guerra, a Alemanha já estava exaurindo quanto a esses materiais, ao passo que seus adversários, com centros de produção longe do teatro da luta e a salvo dos bombardeios, acumulavam tremendas reservas. A essa altura, Stalin
contramarchou e fez chegar por vias indiretas ao conhecimento do Estado-Maior alemão que a Rússia se preparava para entrar no conflito contra o Eixo. Ora, a ciência militar ensina que a melhor defensiva consiste numa ofensiva oportuna. Assim, Hitler tomou a iniciativa da invasão da Rússia. 5. Ao terminar a guerra, Stalin obteve de Roosevelt tudo o que lhe seria necessário para enfrentar os próprios Estados Unidos. Em Yalta, consumou-se o grande crime contra a humanidade, concedendo-se aos bolchevistas a anexação da parte da Polônia que Hitler havia doado a Stalin. B. Anexação da Lituânia, da Estônia e da Letônia. C. Invasão da Europa pelo Ocidente a fim de preservar o domínio russo nos Balcãs. D. Controle pela Rússia da estrada de ferro do norte da Manchúria, velho sonho dos czares, em razão do qual se dera a guerra russo-japonesa em 1904, e que significava o domínio estratégico militar da China. E. Anexação das Ilhas Kurilas e da totalidade da Ilha Sakhalina. F. Organização de um exército do Partido Comunista Chinês ao lado do Exército Nacional da China. G. Exigência a todas as nações que desejassem participar da Organização das Nações Unidas de livre exercício partidário do comunismo e de relações diplomáticas com a Rússia Soviética. H. Ocupação da Alemanha Oriental pelo Exército Vermelho, razão pela qual mais tarde a coluna americana do general Patton foi obrigada a retroceder para dar lugar às tropas russas. I. Participação da Rússia no ato da capitulação japonesa, embora a Rússia nunca tivesse estado em guerra com o Japão, concessão essa que determinou a ocupação militar pela Rússia da Coreia do Norte, a consequente invasão da Coreia do Sul e o sacrifício de vidas de milhares de jovens americanos. J. Não aceitação de propostas de paz de qualquer governo que substituísse o nazismo na Alemanha, a fim de impedir que esta nação pudesse conservar-se íntegra, constituindo um estado tampão entre a Rússia e o ocidente da Europa. 6. Tendo conseguido tudo isso, a Rússia tornou-se uma potência formidável. Anexou parte da Finlândia, parte da Tchecoslováquia, parte da Romênia. Implantou o comunismo nesses países. E mais na Bulgária e na Hungria. Dominou inteiramente os Balcãs e a Europa Oriental. Promoveu a guerra dos comunistas chineses contra o governo de Chiang Kai-shek e conquistou toda a China, avançando com os testas de ferro chineses sobre a Indochina. Passou a exercer influência decisiva sobre a política externa da Índia. Tornou-se o elemento perturbador da ONU, agindo como um dos 4 grandes. 7. Estava terminado o ciclo de Stalin da política russa. E agora, quando o mundo ocidental começava a temer tão poderoso inimigo, organizando a NATO na Europa, armando psicologicamente as demais nações do mundo contra o bolchevismo, eis que a síntese representada pelo Estado soviético defronta com o impositivo histórico da antítese trotskista
que ressurge com as características da Segunda Internacional. Da fusão dessa tese e dessa antítese, a tese Stalin e a antítese Trotsky, surge a síntese Bulganin-Khrushchev. É a retomada das posições para a Revolução Mundial. É preciso desarmar os espíritos, dar a impressão de que na Rússia já não há comunismo truculento, mas uma forma de governo mais branda, mais democrática. Elimina a Sibéria, afasta-se do poder Molotov, faz-se severa crítica a Stalin. Os chefes bolchevistas transformam-se de tigres sanguinários em mansas ovelhas e visitam Londres, a mais tradicionalista das capitais burguesas. Tito, que representava o papel da menina do chapeuzinho vermelho diante do lobo Stalin, é convidado agora pelos cordeiros do Kremlin para uma visita cordial. E lá se vai. Ele nunca esteve na realidade brigado com Moscou. Apenas desempenhava o seu papel, aguardando o momento de entrar em cena como prova de que a Rússia, afinal, já não oferecia perigo para o feroz comunismo da Iugoslávia. Para melhor iludir o mundo burguês, os jornais soviéticos publicaram as mais terríveis acusações a Stalin. Isto fortalece a convicção de que a Rússia agora é uma democracia com a qual se pode conviver. E Stalin, no outro mundo, há de sorrir confiante e, confiando seus bigodes, a dizer: bravos, estes meus discípulos estão me saindo melhor do que a encomenda. E, enquanto a rainha da Inglaterra recebe o convite de Moscou para uma visita com todos os protocolos tradicionais do medievalismo britânico e das etiquetas de Catarina II, os comunistas de todos os países, unindo-se a socialistas moderados, a trabalhistas, a liberais, evitam conflitos e violências, infiltrando-se nos postos chaves das organizações burguesas e das administrações governamentais. É o desenvolvimento dialético da Revolução Internacional. Talvez, ao fim dessa fase em que se destacará a estupidez das chamadas classes conservadoras, amanheçamos um dia em pleno regime vermelho. Tem razão o Sr. Edgar Hoover, diretor do FBI, quando, com 39 peritos em assuntos soviéticos, anunciou no dia 19 do mês passado que a nova política e tática do Kremlin, abre aspas, constituem para o mundo uma ameaça maior do que o próprio stalinismo, fecha aspas. Vejamos, por exemplo, nos próximos meses, o que significa a substituição de Molotov por Shapirov na pasta do exterior. Lembremos-nos de que a substituição de Litvinov por Molotov significa o fato mais grave que precedeu em 1939, o troar dos canhões em Danzig, e o começo da catástrofe cujas trágicas consequências estamos hoje sofrendo.